tarde. Eu sou a Teodora Ximenes, a presidente aqui do SENGE. Eu gostaria de agradecer demais ao professor que se disponibilizou a vir até aqui, mostrar os conhecimentos dele para que nós nos abalizemos com toda essa questão do BIM, que é uma coisa que, para a nossa profissão, os engenheiros, pessoal da geociência, da arquitetura, até 2023, quem não tiver nivelado com o BIM, eu acho que não vai fazer nada na profissão, porque todos nós deveremos saber o que é essa ferramenta que está sendo disponibilizada para todos no mercado de trabalho. Não é isso, professor? Então, gente, eu vou primeiro passar um pequeno vídeo do SENGE, o que é o SENGE, a nossa missão, para que vocês até se familiarizem e também procure participar desse nosso sindicato, que é um sindicato de vocês, da profissão nossa, que é dos engenheiros, dos arquitetos e de todos da geociência. Então, eu vou passar um pequeno vídeo mostrando o que é o SENGE e depois nós vamos passar um videozinho pequeno também dos nossos parceiros. Os parceiros que vocês vão saber o que é que tem aqui de bom para todos nós que fazemos parte dessa base do SENGE Ceará. A história do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará teve início em 30 de março de 1942, quando a Associação dos Engenheiros do Ceará solicitou registro ao Departamento Nacional do Trabalho, de acordo com o Decreto número 1402, de 5 de julho de 1939. Na época, as reuniões aconteciam em uma sala no Clube de Engenharia, na Rua Senador Pompeu 941, no centro de Fortaleza. Olá, estudantes e profissionais da engenharia e da geociência. Eu sou Teodora Ximenes, engenheira civil, presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará, e estou hoje para falar da nossa instituição que está há quase 80 anos no mercado, trabalhando em prol da valorização e dos salários dos profissionais da área tecnológica. O sindicato, além de lutar pelos direitos dos profissionais, busca proporcionar aos associados os melhores benefícios do mercado. O SENGE também trabalha o viés social, como é o caso do Centro Vocacional Tecnológico, capacitando pessoas em estado de vulnerabilidade para o mercado de trabalho. Nossa luta é cuidar e proteger dos direitos dos estudantes e profissionais que representamos. Bom, gente, primeira coisa, satisfação estar aqui, né, no sindicato. Eu queria agradecer ao convite.
é muito satisfatório, através do nosso trabalho, a gente ser lembrado e convidado para vir, mesmo que num bate-papo, numa palestra que seja, um ambiente, que às vezes um ambiente com muita gente é bacana, mas às vezes um ambiente mais próximo também é muito interessante. As melhores palestras que eu já fiz foram em ambientes menores, assim, certo? Então, para mim, isso aí não importa. Tá? E como a nossa presidente falou, é uma coisa muito interessante, porque em um mercado onde muita gente se fala de crise, onde muita gente se fala de falta de oportunidade, os nossos estudantes e profissionais não se atentam a eventos e a situações de fomentação, de educação, da capacitação, etc. Só para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com projetos na área do BIM e algumas reformas e obras que a gente faz, e eu sempre me pego num dilema. Às vezes eu preciso de mão de obra para poder contratar, para poder expandir, para poder arriscar, que é a fundamentação do empreendedorismo. Mas, quando eu olho ao redor, eu não consigo encontrar pessoas que tenham minimamente a capacidade de treinada, para poder entrar e fazer o prosseguimento. O que é que eu tenho que fazer normalmente? Eu tenho que pegar a pessoa e praticamente ensinar ela a andar. Por quê? Porque existe uma carência de mão de obra minimamente capacitada no mercado em vários segmentos. As pessoas geralmente falam que não tem emprego, não tem oportunidade, mas se você fizer 2 perguntas para a pessoa, você vai identificar que não é que falta oportunidade, é porque ela está querendo a oportunidade de alguém ir lá na casa dela, pegar ela pela mão, levar ela para dentro do escritório, ensinar ela a mexer no computador, num programa, e não existe essa possibilidade. Entendeu? Assim, de todas, essa daí é a possibilidade mais remota que tem. Então, na minha opinião, na minha avaliação hoje como diretor de empresa, na frente de empresa, o que falta é gente que tenha uma capacitação específica para as áreas. E, assim, no segmento, vou já começar aqui o tema, mas no segmento que eu trabalho hoje, a demanda é muito boa, a demanda é crescente, e eu, olhando ao redor dos meus parceiros e colegas que trabalham no mesmo segmento, que estão empreendendo, todo mundo está trabalhando, todo mundo está correndo. Se eu ligar para qualquer pessoa agora do meu segmento e disser, e aí, como é que está? Cara, está uma correria. Não tem ninguém parado. Mas por quê? Por incrível que pareça, essas pessoas são as que estavam e que estão mais capacitadas para fazer um tipo de operação nesse momento. E as pessoas que não estão, magicamente, elas estão o quê? Desocupadas. Então, quando você faz um paralelo para ver o que é que faz sentido e o que é que não faz, quem estava bem preparado, quem estava com um planejamento bem estruturado, hoje está numa correria, trabalhando, faturando, operando, empreendendo. E quem estava mais parado, continuou parado, porque é um processo normal, certo? Então, só para ressaltar o que você falou, que é exatamente isso. Às vezes as pessoas invertem os valores, ela acha que é falta de oportunidade, quando, na verdade, é falta de preparação. A pessoa não está preparada para flutuar, porque o nosso mercado, eu percebo, dona Teodora, é que ele flutua. E tem muita gente que não entende ainda o mercado, como é que ele funciona. E aí, quando está na alta, às vezes as pessoas estão ali, todo mundo surfando. Mas quando baixa um pouco mais, realmente é quem realmente está mais organizado, mais preparado, é que vai continuar ali naquele plano. Certo? Então, mais um recado para ressaltar e salientar o que a nossa presidente falou. Tá bom? Bom, pessoal, me apresentando, né? Eu me chamo Wellington Júnior, sou engenheiro civil, sou formado pelo Instituto Federal do Ceará. Tá? E hoje a gente trabalha especificamente através de projetos residenciais aplicando metodologia BIM. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre como entrar nesse mercado e como é que esse mercado apareceu para mim e por que eu estou trabalhando nele hoje. Certo? Então, esse é o nosso começo, vamos passar aqui rapidinho. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de falar, sempre quando eu quando eu vou para uma palestra sobre BIM, é dar uma apresentação sobre o que é o tema, para que as pessoas entendam o que é o BIM, para que depois eu possa realmente explicar o mercado, o que é o mercado, por que você pode entrar, como que você pode entrar. E para quem for assistir isso aqui depois, para quem está aqui, vai ser realmente assim, é um lugar onde você vai poder abrir o espaço e pensar, cara, o caminho é esse, dá para eu entrar nesse segmento, nesse mercado, através desse caminho. Tá? Então, vamos lá. O que é o BIM propriamente dito, certo?
O BIM, ele é uma sigla do Building Information Model. O que é isso? É construção de um modelo informatizado, no português, certo? O que é que isso quer dizer? Por muito tempo, os engenheiros, arquitetos fizeram projetos através de desenho técnico. Saiu daquela prancheta e foi para uma prancheta eletrônica chamada AutoCAD. O AutoCAD ele vem de uma metodologia CAD, CAD, que é desenho assistido por computador. Isso aqui é o CAD. Aí tem o AutoCAD, que ele adota a metodologia CAD. Certo? Ali é uma metodologia que trabalha com desenho 2D. Beleza? Show. Com detrimento do aperfeiçoamento das técnicas, do avanço da tecnologia computacional, do arrojo cada vez maior dos projetos, foi necessário e fundamental que se trabalhasse com tecnologia com modelagem 3D. Isso daqui não nasceu na construção civil, a engenharia mecânica já adotava modelagem 3D já há um tempo, e aí foi migrando também para a engenharia. Muito bem, o que é a construção de um modelo informatizado? Quando você trabalhava com o CAD, o que acontecia? O projetista ia lá e fazia o desenho através de linhas, e ali simbolizava uma parede, uma edificação, etc. Quando você vai para o BIM, você tem uma modelagem 3D da construção, só que ela é informatizada. O que é isso, Wellington? Vou já mostrar, mas só para introduzir logo. Quando o projetista vai fazer uma parede, ele não faz duas linhas para simbolizar uma parede. O que ele faz? Ele modela verdadeiramente uma parede. Então, aquilo ali é uma parede virtual. Com o quê? Com informação. Então, lá eu tenho largura de revestimento cerâmico, eu tenho grossura de acabamento, de chapisco, de reboco da própria parede. Isso facilita muito em várias tomadas de decisões durante o projeto, além da modelagem 3D. Em outros elementos, você realmente também tem as informações, como comprimento de cano. Você consegue, através da sua modelagem, fazer uma planilha na qual você faz todo um memorial descritivo de tudo que tem lá modelado. Certo? Então, é uma facilitação muito grande. Para mim, além dessa parte de quantificação e de controle do que vai ser executado, para mim, uma das coisas mais importantes no BIM é a modelagem 3D. Porque é através dela que a gente consegue realmente tomar decisões, ver onde é que tem problema, fazer compatibilização de projetos. E uma coisa fundamental no BIM também é um negócio chamado parametrização. Eu não sei se vocês já trabalharam com BIM, se alguém já teve contato, mas o que é a parametrização? É quando você pega uma modelagem 3D e estabelece, vamos dizer assim, amarrações de uma coisa para outra. Então, um exemplo, quando você faz uma parede no Revit, você consegue parametrizar ela em função do seu pavimento térreo com o pavimento superior. Então, vamos lá, eu estou trabalhando aqui no projeto de uma casa, faço aqui o meu desenvolvimento, mando o projeto para um engenheiro calculista, ele me manda a modelagem 3D da estrutura dele. Boa tarde. Quando eu recebo a modelagem dele, eu já tenho trabalhado também no projeto hidrossanitário. Aí eu vou fazer uma compatibilização entre os projetos. Então, lá eu percebo que eu tenho muitas tubulações passando por vigas e eu quero fazer uma compatibilização. O que é que eu posso fazer? Tenho duas opções. Ou eu rebaixo a tubulação, só que quando eu rebaixei a tubulação, o que foi que aconteceu? O forro ficou muito abaixo do que o cliente me solicitou. Ficou com 2,20, 2,30. O cliente, eu não quero isso. Resolvo. Aí eu disse assim, tenho duas opções. Ou eu faço várias furações de viga, que já está lá no local, eu posso passar para o meu calculista e ele já vai fazer o procedimento. Ou então eu posso fazer de uma forma com que eu passe o tubo por baixo das vigas. Como é que eu faço isso? Elevando o nível da casa. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou lá no Revit, clico no nível do pavimento 1 e subo 20 centímetros. Quando eu faço isso, eu faço de uma maneira automatizada, onde todas as paredes já estão linkadas com o pavimento 1, elas simplesmente sobem. E o que é que acontece? Todos os meus cortes, vistas, 3D, todos são atualizados de maneira automatizada. Eu não preciso ficar fazendo todas as alterações. Então, isso facilita muito o nosso procedimento, certo? Então, vamos passando aqui. Tem controle? Tem. Se não tiver, não tem problema, não. Então, vamos lá. Quem somos e como começamos? Do passador. Então, vamos lá. Quem somos, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Modernize Engenharia e Design. Nós somos especialistas em projetos residenciais de médio, alto padrão e também trabalhamos no segmento Minha Casa Minha Vida
com construtoras que vão fazer esse tipo de procedimento de construção. Então, o que é que acontece? Inicialmente, nós começamos como? Eu iniciei a Modernize antes mesmo de estar formado em engenharia civil. Eu sou tecnólogo em construção de edifícios, sou formado na FANO, e engenheiro civil formado no IFCE. Então, eu tinha meus parceiros, meus responsáveis técnicos, que trabalhavam junto com a gente, mas, prioritariamente, o que é que a gente fazia inicialmente? Maquetes virtuais de empreendimentos de Minha Casa Minha Vida. Então, o construtor pegava, ia construir, ele tinha todos os projetos já, e queria fazer aquelas modelagens, aquelas campanhas de lançamento. Então, eles contratavam a Modernize, a gente fazia toda a modelagem, a renderização interna e externa do empreendimento, vídeo, tudo. Entregava na mão do cliente, e isso era tão bacana que praticamente todos os empreendimentos que a gente trabalhava nesse segmento eram sucesso de venda. Não por um acaso, porque isso é uma coisa interessante para quem for empreender, que é o nosso tema aqui. Quando você for prestar qualquer tipo de serviço, você tem que ter muita atenção de não prestar só aquele serviço que você está disposto a fazer. Exemplo, se você for qualquer coisa mesmo, se você for trocar o pneu de uma bicicleta, cara, troca o pneu da bicicleta, vai dar uma limpeza ali no quadro. Qualquer coisa você pode fazer algo a mais. Então, o que é que acontecia? Quando o cliente nos contratava, a gente era pago para fazer o quê? A modelagem 3D e as renderizações do empreendimento. Só que eu comecei a aprimorar o empreendimento dele. Então, eu dava dicas de fachada, mudança, troca de pintura, ajuste. E isso daí ia melhorando e ajustando na produção do produto, que é que a gente chama, na criação do produto ali a ser vendido. E aí ali começou a engatar, muitas empresas começaram a contratar a gente, os empreendimentos tinham sucesso de venda, por quê? Porque quando a gente fazia a modelagem, eu não entregava ela limpa e seca para o cliente. O que é que eu fazia? Eu fazia 3, 4 modelos e passava para ele discutir. E eu falava assim, ó, aqui está o seu empreendimento conforme o projeto. E aqui são as minhas sugestões de melhoria. Então, se você quiser trabalhar nesse segmento, show de bola. Se não, você tem aqui uma sugestão. E sempre eles adotavam a sugestão. Passou um tempo, todos eles já queriam assim, ó, está aqui a modelagem e a fachada por sua conta. Então, já consegui agregar valor no meu serviço e os clientes já começaram a me fidelizar. Quando eu entrei nesse mercado de maquetes virtuais, o meu preço era o mais caro já. Porque o padrão que tinha já era bem baixo. Então, a gente já trouxe uma elevação da qualidade e eu comecei a cobrar mais caro. Então, assim, existe uma máxima no mercado, isso é uma coisa muito importante para todos os engenheiros e pessoas técnicas do nosso segmento, é que nem sempre o cliente quer o mais barato. E o que se vê muito no mercado hoje são os profissionais saindo da faculdade sem uma base de precificação de serviço e querendo cobrar o mais barato, pensando que o mais barato é o que coisa. E o que acontece, viu, presidente? Hoje, eu trabalho muito no segmento ali do Alphaville, Eusébio, Caucaia, e o que você vê no Alphaville é que os arquitetos mais caros são os que têm mais projeto e os que têm mais as agendas cheias, e as construtoras mais caras são as que têm mais obras e mais agenda cheia. Como é que você explica uma coisa dessa? Aí eu pergunto para as pessoas, como é que você diz para mim que o cliente só quer o mais barato? Se as empresas mais caras, eles fazem a questão de ser caro. São as que têm mais agenda cheia e mais agenda lotada. Tem produto para entregar, né? Porque tem qualidade, tem branding, tem criação de marca, tem respaldo no mercado, entendeu? Então, as pessoas saem da faculdade com essa enganação de achar que o cliente quer o mais barato. Não é. Ele quer algo que realmente traga segurança para ele. Só que existem vários tipos que façam a diferença no mercado. E o que detalhe, só que assim, então quer dizer que todo mundo quer o mais caro? Existem clientes e clientes. Tem todo tipo de clientes. Isso é uma coisa que as faculdades deviam ensinar. As pessoas não entendem essa coisa. Existe cliente para tudo. Existe cliente para o alto luxo, que coisa que é injustificável, que ele quer pagar por aquilo. É injustificável. Você olha assim, não tem sentido, mas ele vai pagar. Porque ali é o métier dele, é da forma como ele acha que as coisas. É o altíssimo luxo, altíssimo padrão. Já vai ter cliente que realmente a capacidade dele de pagamento ela é mais limitada. E aí você vai procurar quem atender. O que é que acontece muitas vezes? Em pessoas profissionais que entram no mercado e fazem o quê? Eles vão num segmento mais elevado e querem cobrar padrão mais baixo. Você tem que mapear qual é o cliente que você quer vender, certo? Bom, isso aqui é outro assunto, mas vamos lá.
Tá, e como começamos, né? Eu já expliquei, através das maquetes virtuais. Nós somos uma empresa que trabalha na parte de BIM e renderizações e também na parte educacional. A gente já tinha um treinamento presencial de Revit e BIM, onde a gente passou dos 100 alunos, veio a pandemia, a gente migrou para o digital e também já batemos a marca aí de mais de 100 alunos pelo Brasil inteiro que estão aprendendo a trabalhar com a metodologia BIM, certo? Então, vamos lá. O motivo de empreender e nicho de mercado. Por que eu decidi entrar nesse negócio de empreender? Os meus planos não eram esses. Qual que era o meu objetivo? Era entrar na faculdade de engenharia, eu sou tecnólogo, aí qual era o meu objetivo? Eu vou fazer tecnologia em construção de edifícios, vou me formar em 3 anos, depois eu vou fazer uma pós-graduação, e em 5 anos eu sou tecnólogo e pós-graduado. A minha ideia era essa. Vou entrar numa empresa, vou trabalhar nessa empresa até meus 30 anos, depois dos meus 30 anos, quando eu estiver mais consolidado profissionalmente, já estiver ganhando bem, já estiver estabilizado, eu vou atrás de ter a minha empresa. Eu vim de uma família que sempre teve negócio, meus pais trabalham com confecção, minha mãe era professora, ajudava, e eu sempre tive esse negócio de empreender dentro de casa. Muito bem. Entrei no tecnólogo, fui e comecei a perceber que, infelizmente, o nosso mercado não trata o profissional tecnólogo como o profissional da engenharia e o arquiteto. Então, eu entendi que, cara, existem chaves de acesso aos mercados. Se eu quero trabalhar na construção civil e ter acesso aos mercados das melhores remunerações, dos melhores cargos, querendo ou não, eu tenho que ser engenheiro ou arquiteto. Dá para fazer como tecnólogo, como técnico? Dá, mas a quantidade de barreiras que você vai ter que romper é muito maior do que quando você tem a chave da engenharia e da arquitetura. Porque como eu sempre falo, faculdade hoje em dia, como o acesso à educação superior é muito mais fácil do que já foi há muito tempo atrás, o que é que acontece? Existem muito engenheiro, muito arquiteto, muita gente de todos os segmentos na rua, no mercado. Então, hoje, você ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, qualquer que seja de engenharia, não é mais um diferencial. É uma coisa comum. Quando eu vou selecionar estagiário, o que é que acontece? Os meninos mandam currículo lá. Sabe qual é a última coisa que eu olho? Qual é a formação dele? Qual é a faculdade que ele está fazendo? Não me importa isso aí. Eu só me importo com o que é que ele faz além disso, porque todo mundo está na faculdade de engenharia. Todo mundo é arquiteto, todo mundo é engenheiro. Eu não quero mais saber, isso aí para mim é o mínimo. E como eu já fiz faculdade particular e federal, eu sei que no final das contas só depende de você. Então, se fez faculdade particular, se fez federal, para mim também não faz diferença. O que importa é o que é que tem de diferente, o que é que mostra aquela pessoa ali. Quando eu bato o olho no currículo, coisas que o mercado também dita. Não, o currículo tem que ter uma página. Só se for para você mandar para uma empresa que recebe 5 mil currículos. Porque se a pessoa tem conteúdo, eu quero ver o que é que a pessoa faz. Está entendendo? Eu quero ver o que é que a pessoa faz. Se o cara participou de centro acadêmico, se a pessoa fez curso de informática, se fez o que for, aquilo ali sempre é útil. Para você ter uma ideia, eu fiz um curso uma vez de design gráfico. Quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, minha mãe me colocou no curso de design gráfico. Quantas vezes eu já usei esse curso de design gráfico na engenharia? Quantas vezes eu saber mexer no Photoshop foi importante, eu saber mexer no CorelDRAW foi importante. Quantas vezes isso me colocou em situações melhores do que a galera que não tinha feito esse conhecimento? Então, todo conhecimento é importante, na minha avaliação, né? De recrutador, quando eu estou como recrutador, eu penso isso. Tá? Bom, até perdi o fio da meada que a gente estava falando antes. Mas, enfim, sobre o nicho de mercado, né? O motivo de empreender. E aí, quando eu fui para o tecnólogo, eu percebi toda aquela história, e aí eu disse assim, cara, eu tenho que fazer engenharia, não tem jeito. Estava no último semestre de tecnólogo, fiz um cursinho, no final do ano passei em engenharia, no outro ano passei em engenharia. Muito bem. Comecei a trabalhar, comecei a estudar e tudo, e aí eu percebi uma coisa durante a faculdade. Cara, se eu quisesse trabalhar de empregado em alguma empresa, eu preciso de coisas que estão mais difíceis ao meu acesso do que se eu aprender a trabalhar com uma ferramenta muito bem, se eu for muito bom, se eu for insuportavelmente bom nisso daqui, vai chegar um ponto que é melhor eu prestar serviço do que eu arrumar. É mais fácil eu prestar serviço do que eu arrumar um emprego.
Então, o que acontece muitas vezes com a maioria dos estudantes? Eles ficam pensando que, quando eles vão sair, a faculdade de engenharia vai ser a última coisa que tem na face da Terra para ele, e ele vai sair e vai ter lá 1000 pessoas com a mesma realidade profissional e não tem nenhuma especificação técnica, ele não consegue desenvolver nada. Se deixar qualquer coisa que ele não consegue desenrolar, ele não consegue fazer. E aí eu percebi isso durante a faculdade. Eu disse, cara, se eu esperar isso, eu não vou conseguir. E aí o que acontece, que é o mais interessante? Toda vida que eu ia atrás de uma vaga de estágio, eu nunca conseguia ficar. Mas eu era tecnólogo, eu tinha muitos cursos, eu sabia fazer muita coisa, eu não conseguia estágio. Por quê? Porque existem vários critérios dentro para um selecionador que te coloca e te tira de uma vaga. E nem sempre aquilo dali mostra que você é melhor ou pior. Só que, às vezes, é um detalhe que outra pessoa atende melhor aquela vaga do que você. Entendeu? Hoje, como selecionador, às vezes eu olho e a pessoa é muito boa. Mas, por exemplo, o que acontecia comigo? Meu curso era de manhã. E a maioria das empresas queria pessoas trabalhando de manhã. Então, quando chegava na hora do desempate, ele sempre ficava com alguém que era de uma faculdade que fazia à tarde ou à noite. E aí eu não conseguia entrar. Só que eu já sabia fazer. Eu ficava, rapaz, como é que pode? Então, por causa de várias e várias coisas, eu comecei a conversar com pessoas ao meu redor e comecei a ter outros parceiros, conhecer novas pessoas, e as oportunidades começaram a aparecer para eu prestar serviço. E foi em cima disso que eu comecei a trabalhar. E, assim, se eu puder dar uma dica para qualquer estudante, não termine a sua faculdade pensando em arrumar um emprego. Se você quer fazer isso, você tem que começar a trabalhar na construção da sua carreira a partir do primeiro dia que você está na faculdade de engenharia. A maioria dos estudantes de engenharia, o que é que eles fazem? Eles vão para a faculdade, é uma continuação do ensino médio. Eles vão, fazem as provinhas, fica de boa, fica tranquilo, e acha que quando ele pegar o diploma, vai ser algo revolucionário na vida dele. Não. É como eu te falei, o selecionador, muitas vezes ele não vai nem olhar qual é a sua formação, do dia que você veio, por que você está ali, não vai importar para ele. Ele quer saber o que é que você faz de diferente, o que é que você faz tecnicamente bem. Assim, ó, cara, eu vou contratar esse cara aqui para trabalhar com o BIM. Se eu botar aqui na mão dele, ele vai fazer. Pronto, é isso que o selecionador quer. Ele não vai querer saber onde é que você se formou nem nada. Na maioria dos casos, certo? Então, é basicamente isso. Então, assim, se eu puder dar uma dica para quem for estudante, é essa. Busque a capacitação profissional desde o primeiro momento que você está na faculdade. O quanto antes você acordar, melhor. Por que eu comecei uma empresa antes de me formar e, graças a Deus, assim, eu considero que eu esteja prosperando nesse negócio? Porque antes de eu me formar, eu já estava com isso acordado. Então, quando eu estava lá no meu 6º semestre de engenharia, eu já estava sabendo fazer boa parte do que eu já faço hoje em dia. Não mudou praticamente nada as minhas atividades. Só que eu faço o que hoje? Melhor, mais rápido. Eu tenho uma visão sistêmica maior do processo. Eu consigo orientar uma pessoa só pelo telefone. Uma pessoa me tem uma dúvida, por exemplo, o meu estagiário está no escritório, tem uma dúvida, eu só, pensando no programa, eu consigo dizer para ele qual é o problema. Ó, tu vai clicar na aba tal, vai abrir isso aqui, vai fazer isso aqui. Mas o que é isso? É o poder da repetição. Desde lá, ó, quando eu estava lá no tecnólogo, eu fazia isso. O que acontece? A maioria dos estudantes, eles terminam a faculdade e vão começar a partir do primeiro dia pós-formado. Eu comecei a ter os primeiros resultados depois de uns 4, 5 anos. Aí ele vai fazer o quê? Vai ficar batendo cabeça 4, 5 anos. Só que você não tem mais 16 anos. Você não tem mais 17. Você já está com 23, 24. Você já até os 30 anos batendo cabeça. Aí começa a ter problema. É exatamente esse o diagnóstico dos estudantes de engenharia hoje, dos recém-formados. É porque começa a trabalhar na construção. E às vezes nem começa. Está entendendo? Quando se forma. Aí esse é o problema. Mas vamos passar o assunto. Passa para mim, por favor. Bom, o BIM nos projetos residenciais, né? Pode passar para mim? Vamos lá. Aqui eu coloquei 2 imagens para caracterizar aqui melhor. Isso aqui está um pouquinho claro, mas para você entender. Aqui é uma planta trabalhada no AutoCAD e aqui é uma modelagem 3D desenvolvida no Revit. Tá? Aqui, como vocês já conhecem, o padrão básico, e aqui é a modelagem 3D no Revit. Passa para mim, por favor. Aqui eu separei um vídeo para vocês entenderem como é que funciona a operacionalização de um projeto 3D. Aqui eu peguei uma imagem, quando eu estava gravando, do desenvolvimento de uma coberta, de uma casa de alto padrão. Se você for ver aqui, é uma planta normal. E quando eu clico ali no corte, ó, acho que ele vai para lá. Aqui é o 3D. O elemento
telha, ele é exatamente conforme construído, você pode ter essa modelagem, mas também pode ter uma modelagem mais simplificada. Quando se clica na vista e vai na vista do corte, olha só como é que o corte já está. Ele já está semi-pronto. Então, a modelagem 3D no BIM, ela facilita isso. Porque todos os elementos eles são parametrizados, eles são construídos diretamente na vista 2D. Então, facilita muito na tomada de decisão, no desenvolvimento da construtibilidade. Você pode colocar as linhas, os suportes aqui para apoiar as linhas. Nesse momento aqui, eu creio que eu vou colocar aqui para fazer o madeiramento. Então, você faz o madeiramento, faz tudo isso de maneira muito mais simples e ajuda aí nas soluções do seu projeto, certo? Aqui é a modelagem 3D. E o que é que aconteceu? Sabendo que eu tenho uma ferramenta que me ajuda a tomada de decisões, e me ajuda na minha produtividade, que me ajuda em vários setores, eu comecei a implementar isso nos projetos residenciais. Hoje, na maioria das vezes, eu pego muito projeto também dos arquitetos para fazer projetos complementares, e a turma ainda trabalha no CAD. E eu fico abismado. Eu fico abismado como é que no mundo de hoje ainda tem gente trabalhando com ferramenta CAD. Assim, não faz sentido. É como a gente ter uma opção de ter um smartphone e eu ficar mandando carta para alguém ainda. Está entendendo? Assim, é uma coisa que não faz sentido. Você ganha produção, você ganha velocidade na tomada de decisões. Não tem argumento contrário, sabe? Assim, qual que é o argumento da maioria das pessoas? Rapaz, é porque é tanta correria que eu nem sei se vale a pena. Aí o que é que acontece? Começa a abrir oportunidades para quem domina a ferramenta. Por quê? Você tem uma ideia, não sei se você viu naquela última imagem que tinha aqui, da modelagem, aquilo ali não é um projeto meu. Aquilo ali é um projeto de um arquiteto que precisou o quê? Fazer um projeto de documentação para aprovação em condomínio. Lá no Alphaville você tem que fazer um projeto bem especificado, conforme eles querem, para ser aprovado na associação. Como eles não tinham tempo para fazer o desenvolvimento de corte, vista, fachada, tudo isso aí é desenhado manualmente. O que ele fez? Ele me contratou. Só que eu não preciso mostrar para ele como é que eu vou fazer. O que foi que eu fiz? Eu fiz toda a modelagem no Revit, os cortes já estavam semi-prontos, as vias já estavam semi-prontas, as fachadas estavam prontas. Então, um trabalho que ia levar 20 dias, eu fiz em 5. E aí, o que é que acontece? Ele paga para mim, considerando que eu vou levar muito tempo. Então, o que é que acontece? Eu começo a ser melhor remunerado, porque um trabalho que era para eu fazer em 20 dias, eu faço em 5. Entendeu? E aí, essas brechas, essas oportunidades de mercado aparecem para quem está sabendo usar a ferramenta. E aí, o que é que acontece? Você começa a entrar num nicho de possibilidades, e várias outras coisas na qual as pessoas ainda não estão tão atentas. Professor, será que as universidades estão alertando os profissionais, os estudantes, para entrar nesse mercado aí, nesse nicho? Não estão. E assim... Nem sabe o que está acontecendo. Não, assim, até sabem, só que eu vejo a universidade como um grande transatlântico. Para ela fazer qualquer mudança de rota, exige uma mudança na máquina muito pesada. Então, assim, as universidades federais, para fazer uma mudança, uma implementação de uma cadeira como essa, aí tem que fazer um concurso, tem que não sei o quê, tem que atualizar os laboratórios, tem que Então, a burocracia é muito arrojada, entendeu? É muito arrojada. E quando você vai para as faculdades particulares, o que acontece? Eu sou um crítico ferrenho ao nosso sistema educacional. E como ele é aplicado? Porque a gente investe muita energia em disciplinas de cálculo, matemática, na qual deveriam ter. Só que você, por exemplo, eu pego um aluno que é semi-nativo do sistema digital, certo? Cresceu junto com a digitalização e coloco ele para ver 80 horas de geometria analítica, de álgebra linear, na qual você traz para a realidade aquilo dali não se justifica. E aí você vê que ele foi investido 160 horas nessas duas disciplinas, na qual com 80 horas eu consigo dar um curso desse aqui avançado para qualquer pessoa. Basta a pessoa saber mexer em computador. Porque não tem como você não aprender isso aqui. Porque aqui, ó, você vem aqui em arquitetura, você clica, tem parede. Você clica na parede, você puxa a parede, ela está lá.
Não tem como. Você sabe mexer em computação, você aprende isso aqui. Está entendendo? Então, assim, o que acontece? O aluno ele precisa sair da faculdade, ou então fazer por conta própria, para poder fazer algo que já é uma realidade. E aí você fica lá, passando 160 horas dentro da universidade, vendo álgebra linear, geometria analítica. Vamos colocar, mas vamos trazer isso mais para a realidade, o máximo possível, enxuga um pouco a quantidade de horas em relação a essas disciplinas e vamos focar no que é realidade do mercado. Porque senão, por exemplo, hoje o BIM, se você vai trabalhar com infraestrutura, você precisa ter uma base. Se você precisa trabalhar com controle e orçamento de obra, você precisa ter uma base. Se você vai trabalhar com cálculo estrutural, é importante que você tenha uma base. Vamos tirar, assim, tirando tudo das áreas de atuação do engenheiro na construção civil predial, quase tudo vai precisar ter um bom entendimento de BIM. Orçamentação, planejamento, controle de obra, projetos complementares, projeto arquitetônico, projeto estrutural, execução de obra. Cara, eu quero ser engenheiro de obra. Olha a ferramenta dessa aqui para quem é engenheiro de obra. Você manipular um 3D desse, pode falar. No ambiente da engenharia civil, mas principalmente da arquitetura, o AutoCAD ainda é muito valorizado. Tanto que, por exemplo, o escritório que te contratou, ele, na verdade, te requereu para que você fizesse digamos assim, uma modelagem, né, com base no projeto feito possivelmente em AutoCAD ou até mesmo em desenho. Né? Isso. O que acontece? O profissional que é mais moderno, às vezes tem dificuldade em participar de processos seletivos no início de carreira, com estágios, só com BIM. Eu não sei se você já teve esse tipo de percepção, mas a gente que está mais próximo também de um grupo de alunos que também tem a formação mais, digamos assim, moderna, vamos colocar dessa forma, quando chega na exigência, se tem, pelo menos nos escritórios de arquitetura, a cobrança do AutoCAD como se fosse a última razão de ser para você poder ter um processo seletivo escolhendo aquele estagiário. Sim. Não sei se você tem essa visão ou se isso é equivocado da nossa parte. Cara, assim, Alô? Pronto. Vamos lá. A nível de escritório de arquitetura, realmente, eu acho que você ainda tem que dançar conforme a música. E aí, o que acontece? Qual que é a dificuldade, como você falou, do estudante que tem um conhecimento mais digitalizado, mais modernizado em relação às ferramentas? É porque você vai ter que se adequar a um procedimento mais arcaico e é difícil você implementar. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito respeito pelos arquitetos. É uma profissão lindíssima. Se eu tivesse mais tempo e paciência, eu iria fazer a faculdade de arquitetura, porque eu já passei 5 anos no curso de engenharia, mais 3 anos no outro, que tão cedo eu quero fazer uma graduação. Mas o que acontece? Eu tinha muitos alunos que iam fazer o meu curso presencial de Revit, e quem era da arquitetura tinha uma resistência tão grande, que assim, também não tinha justificativa. Era resistente, dizia que era mais fácil, dizia que tinha mais controle no CAD, dizia que não sei o quê. Como é que você... É igual uma chargezinha que eu vi uma vez, que é o cara com a roda, chegou com a roda assim, e tinha uma turma empurrando um quadrado, uma pedra assim, quadrado. Aí disse, rapaz, eu tenho uma solução melhor aqui para vocês. O cara da roda chega falando. Aí assim, a gente não tem tempo para poder para ver a tua solução. O pessoal empurrando a roda quadrada, né? O quadrado assim, rolando. Então é isso, a turma está muito focada nisso, é difícil a implementação dentro dos escritórios, e aí realmente a pessoa tem dificuldade. Vamos falar de engenharia. Qual que é a dificuldade? Hoje, se você for entrar num escritório mais consolidado em certos procedimentos, você tem um pouco mais de dificuldade. Porém, a turma da engenharia já tem mais facilidade de adotar. Por quê? Quem trabalha com projeto estrutural já trabalha com modelagem 3D já há um tempo. O TQS já oferece modelagem 3D já há um tempo, entendeu? Já facilita muito. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais na frente, mas os trabalhos de projetos de instalações também são muito bons. Então, eu sinto mais a adoção da turma da engenharia do que a turma da arquitetura. Não sei por quê, a pessoa tem muita resistência ainda, certo? Agora sim, a turma da engenharia que entra é realmente quem é entusiasta do negócio. Eu trabalho no mercado, eu tenho estagiários, eu estava um dia desse na universidade de engenharia, e o que eu mais observo hoje é que tem muita gente que passa dificuldade para entrar no mercado, mas não é nem porque
quer adotar ou não novas tecnologias, é porque realmente não tem orientação profissional. Não tem orientação profissional. Não sabe o que fazer. Qual é o meu próximo passo? Estou na faculdade de engenharia. O que devo fazer para ser um bom profissional? Não sabe. E aí, como não tem ninguém para orientar, a pessoa não tem nem noção, vai caminhando durante 5 anos, passa 5 anos como uma bala, a pessoa está lá os últimos 6 meses da faculdade, não sabe nem para onde é que vai, para onde é que veio, e diz que a engenharia é ruim, não presta. Eu fico assim, meu Deus, eu fico doente. Eu fico adoecido, rapaz. E assim, infelizmente, é uma realidade maciça nas faculdades. Se você for chegar numa palestra, numa Unifor, num IFCE, num UFC, e perguntar, levanta a mão aqui, quem sabe exatamente o que vai fazer, se já tem um plano de carreira, uma estruturação, ó, eu vou fazer isso, 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 isso. Eu vou já explicar como é que entra no BIM aqui. Eu faço uma aposta, como 10% no máximo vai levantar a mão. Entendeu? Então, só a UFC tem aí, forma 120 alunos por ano, né? Acho que é 120 alunos por ano. Vamos supor que 12 pessoas têm alguma coisa assim, realmente um foco. Aí de 12, vamos lá que uns 4 vai para a área acadêmica, outros querem um concurso. Quanto sobra no mercado? Aí quando você vai perguntar para os gestores de empresa, para os gerentes, para os presidentes de empresa, para os donos de empresa, qual é a maior queixa de todos eles? Não tem mão de obra qualificada no mercado. E do outro lado, os estudantes. O mercado da construção civil é sem futuro. Aí eu não sei mais o que fazer no meio desse negócio, está entendendo? É muito complicado. Passa para mim, por favor. Professor, Diga. eu quero só pedir desculpas, porque eu vou ter que sair, eu vou com a missa da minha mãe. Fica à vontade. De morte, Fica à vontade. e a Lurdinha vai ficar aqui, a nossa diretora e a nossa vice-presidente. Mas eu gostaria também de lhe convidar para terça-feira, vai acontecer aqui uma palestra sobre edifícios altos, Uhum. do Marcelo Silveira, sabe quem é? Quem conheço? Ele trabalha bem com Com o esse. vinho. Sim. Aí, se o senhor pudesse vir para essa palestra, vai ser às 17 horas. Perfeito. Que é o horário que o pessoal gosta mais. A gente botou à tarde por causa dos estudantes. Mesmo assim, os estudantes não querem, né? Que nós convidamos mais de 60 estudantes. E aí, eu gostaria que, se você viesse, até para trocar ideias. Perfeito. Porque ficaria uma coisa. Está entendendo? É muito importante que você viesse Perfeito. para essa palestra. Né? Perfeito. E aí, nós, além de estudantes, também vão ter profissionais. Perfeito. Acho que é uma boa. Estou à disposição. Tá certo? Eu vou Tem deixar- algum limite de hora aqui para a gente finalizar, só para eu ter uma noção? Quanto tempo ainda? Acho que uns 30, 40 minutos no máximo. Certo? Eu vou, porque eu vou à missa. Sem problema, fica à vontade. Tá. Obrigado. Boa tarde. Então vamos lá, pessoal, só para a gente dar um entendimento. Quando você entra no BIM, existem vários softwares ofertados no mercado para você trabalhar. Existe software de projeto estrutural, existe software de projeto de instalações, software de modelagem arquitetônica e projetos. O que eu mais trabalho hoje é o Revit, desses programas, na parte de modelagem arquitetônica. Desse software, quais são os benefícios principais que a gente identifica para a realização do trabalho de projetos residenciais? Nós temos possibilidade de fazer desenvolvimento de tabelas dentro do software, cortes automatizados, vistas de fachadas, caixa de corte. Isso aqui, ó, é um modelo de uma caixa de corte. Eu peguei o banheiro, eu tenho aqui a altura do meu barrilete, e aí eu fiz um corte bem estruturado aqui, puxei todas as especificações, que lá eu tenho uma tag, quando eu posso clicar, ele identifica o material. Identifica o material, eu puxo aqui para o lado e puxo para o outro, e eu tenho aqui. Então, fica todo trabalhadinho. Se você tem todas as informações de materiais já colocadas, você consegue extrair da mais qualidade no desenvolvimento do projeto, do seu trabalho e até mesmo facilitação para a execução da obra. Tá? Caixa de corte, vistas 3D e estudo solar. São muitas ferramentas que ajudam no desenvolvimento do seu projeto. Certo? Beleza. Quem que pode usar essa ferramenta? Existe um campo de oportunidades aqui para quem entra no BIM para trabalhar. Agora, aquela coisa, você tem que saber fazer. Tá? Vamos lá. A primeira ponta inicial, no caso aqui do uso das ferramentas BIM, é o modelador BIM. Qual a diferença do modelador para o projetista? O modelador é o seguinte, como tem muitos escritórios que ainda utilizam AutoCAD e ferramentas 2D,
Para você fazer um processo de compatibilização, existem empresas que fazem somente modelagem e compatibilização de projetos de grandes torres, de estádios, de empreendimentos maiores. Então, nessas empresas, existe uma demanda muito grande para o modelador BIM, que é uma pessoa que vai fazer a modelagem daquelas estruturas, daquelas edificações, daquelas instalações, para poder fazer a compatibilização. Um outro ponto é o nosso projetista BIM, que já é uma pessoa que tem a capacidade da tomada de decisões e que vai fazer isso em cima já da modelagem 3D, do BIM, que é o meu caso. Eu posso entrar tanto como modelador, assim como projetista. Certo? Então, se eu já sou o tomador de decisões final, eu já entro como projetista BIM. Certo? Também tem uma função chamada BIM Manager. É quase uma profissão nova que apareceu em decorrência disso. O que o BIM Manager faz? Basicamente, ele é quem faz o gerenciamento de várias atividades de modelagem em projeto BIM. Exemplo, a gente está trabalhando com um projeto que é uma licitação do governo estadual do Piauí, onde existe a demanda de fazer a modelagem e projeto para a reforma de diversas escolas no estado. As escolas estaduais. Então, eles licitaram isso já para fazer a modelagem e projeto em BIM, para poder fazer o orçamento, e o orçamento já ser em BIM. Lembra aquela história que o BIM tinha para ser as obras, as licitações federais, já tem... Meu amigo, daqui a pouco, para você tirar um alvará na prefeitura, vai ter que ser em BIM. Para tirar um alvarazinho aqui, ó, na Calcaia, ali no Eusébio, vai ter que ser em BIM. Isso aí pode ficar tranquilo. Então, o BIM, aí o que acontece? Lá eu tenho projeto de arquitetura, instalações elétricas, hidrossanitárias, combate a incêndio, estrutura, tudo em BIM. O escritório faz todos eles, eu tenho os estagiários que fazem. Esse escritório, esse projeto é lá do Piauí, e a gente aqui fazendo o trabalho de lá. Porque tem gente do Brasil inteiro fazendo isso, porque não tem mão de obra num canto só para fazer. Está entendendo? E aí, o que está acontecendo? Eu atuo tanto com modelagem BIM, como projetista e como BIM Manager, porque eu faço gerenciamento das atividades da minha equipe em função do projeto. Então, isso aqui é quase uma profissão nova que apareceu. Para eu ser BIM Manager, eu preciso ser pós-graduado em BIM, em gestão de BIM? Não. É igual a história do gestão de projetos. O gerenciamento de projetos. Eu preciso ser pós-graduado em gerenciamento de projetos para ser gestor de projeto? Não. Eu sou gestor de projeto lá na empresa. O que você precisa para gerir um projeto? Ter um bocado de projeto e gerenciar as atividades dele. Pronto. Você já é gestor de projeto. Agora, pós-graduação é um lugar onde você vai ter ferramentas, aprender a fazer várias ferramentas para você exercer aquela atividade. Mas não é critério nenhuma graduação para ser isso aqui, não. Isso aqui é muito bom por isso. Porque você não precisa de uma formação formal para exercer essas atividades aqui. Ó. Todas você consegue fazer através do seu conhecimento técnico e através de cursos livres, né, onde você não tem mais fácil o acesso. Tem que ter, é verdade. Desculpa aqui, só corrigindo. Para projetista BIM, você precisa ser realmente um profissional técnico habilitado. Gerente de projeto, a mesma coisa. Se você for ver, é uma cadeia. Ó. Modelador, projetista, BIM Manager, gerente de projeto. O gerente de projeto, ele é o quê? Às vezes, ele está gerenciando o contrato, os projetos, a modelagem, a compra do terreno, o gerenciamento da equipe. Isso aqui é um gestor de projeto. Ele está gerenciando toda a atividade global, que também ele pode estar dentro, inserido aqui. Se o gestor de projeto, no mundo atual dos projetos, não entende de BIM como é que funciona, ele não vai conseguir dimensionar bem as atividades, ele não vai conseguir gerenciar o contrato, ele não vai conseguir ter uma base de modificações, ele não vai entender que, até eu poder liberar o projeto para a obra, é muito importante que eu zere o máximo de interferências possível entre as disciplinas de projeto. Ele vai ficar batendo cabeça lá, porque ele não entende o processo, está entendendo? Então, é muito importante esse conhecimento. Beleza. Gerente de obra e equipe de campo. Toda essa turma aqui, muito em breve, e eu já em algumas construtoras, já interagem em toda essa linha de produção aqui. Ó. Até mesmo a pegada lá no final da obra, que daqui a pouco, logo mais, vocês vão começar a ver o carpinteiro, o pedreiro com um tablet na mão, com uma coisa que isso já é comum em algumas empresas, e daqui a pouco vai ser assim, comum, assim, gratuito. É porque, às vezes, a gente tem muito medo ainda e as ferramentas são muito caras. Mas vou te dizer uma coisa.
Se fosse mais barato um equipamento desse, um tablet, uma coisa assim, barato, mais barato assim, cor de R$ 1.800, se fosse mais ou menos nesses preços, porque as coisas são muito caras aqui no Brasil, eu ficaria tranquilo de deixar um tablet desse numa obra. Porque todos eles têm WhatsApp, mexe no smartphone, YouTube, vídeo, não sei o quê. Eu tenho certeza que ele clicaria lá, abriria a planta e vinha aqui, dava um zoom. Isso aí não seria difícil em nada para o pessoal na obra, certo? É porque realmente é muito caro e às vezes você tem medo de poder investir, botar numa mão de obra mais assim, que, enfim, mas saber mexer, isso aí já sabe, certo? E o que seria mais legal é porque você poderia deixar um arquivo, uma pasta dessa num drive, por exemplo, sincronizado, como eu tenho no meu escritório. Tudo que eu mexo aqui no meu computador, quando eu salvo e atualiza, ele sobe no servidor, que é no próprio Google Drive, e os meus estagiários têm acesso na mesma hora. Assim como, quando eles terminam o expediente lá e salvam e sincronizam no Drive, em casa, em qualquer lugar, eu já consigo ver o que eles fizeram no dia. Então, eu poderia ter uma pasta dessa num tablet na obra, e qualquer coisa, qualquer edição do projeto, qualquer atualização do projeto, já atualizaria lá, e no outro dia, quando ele chegasse na obra, já estava atualizado. Era só ele abrir e trabalhar em cima e executar. Então, isso aí vai ser batata. Quais as disciplinas que podem ser trabalhadas no Revit? Tá? A gente tem, como eu já falei, arquitetura, instalações, estrutural, a parte de quantitativos e até mesmo a parte de eficiência energética dentro do próprio BIM. Isso é uma coisa básica. Tá? Pronto. Quando se trabalha com o BIM, qual que é, basicamente, o nosso procedimento da etapa do projeto? Nós temos aqui a etapa inicial de concepção, modelagem, conferência, compatibilização da documentação. Como é que funciona isso? Tem situações que eu gosto de conceber no lápis, inicialmente, na caneta, ali no papel. Por exemplo, piscina. Projeto de piscina, eu ainda não consigo sair direto da minha cabeça para o computador. Geralmente, eu sempre faço um croquis na mão e faço a modelagem no Revit. Daqui a pouco vocês vão ver um projeto de piscina aí. Então, eu faço geralmente assim na mão. Mas, também, como eu faço projeto de casa, projeto arquitetônico de casa, eu já parto direto para a modelagem. Eu faço um rabisco para o meu cérebro organizar a informação e, a partir do rabisco, eu vou executando. Por quê? Porque, como eu não preciso apagar, eu não preciso fazer no CAD para depois levar para o SketchUp, tudo é 2D e 3D, é muito mais simples eu tomar decisões ali, entendeu? Então, essa é a forma como o meu cérebro trabalha em função disso. Beleza. Fiz a modelagem, eu vou conferir se está ok. Todas essas coisas aqui, ó, elas trabalham, dessa etapa até essa, elas trabalham quase que numa salada mista. Tudo ao mesmo tempo. Você modela, você concebe, você modela, você verifica e compatibiliza. Depois que está redondo, você apresenta para o cliente, explica-lhe a sua concepção para ele, pode ser qualquer projeto. Depois que você confirma com ele, você parte para a documentação do projeto. E aí você vai montar suas plantas, aí você vai realmente transformar, sair de uma modelagem 3D e transformar num projeto. Porque tem muita gente que se engana nisso aí. Faz o projeto, mas projeto sem informação técnica, um desenho, viu, pessoal? Projeto, desenho sem informação técnica, sem cota, sem nível, sem corte, sem texto, sem tudo isso. É um desenho. Para se tornar um projeto é que você vai para a documentação. Tá bom? É o que realmente dá materialidade para você executar. Como começar nesse mercado? Vamos lá. Hora de começar. Existem várias coisas que você precisa fazer e que são coisas que é importante que você não comece achando que você vai resolver daqui para a semana que vem. É uma projeção de carreira. É uma construção de carreira. Tem muita gente que fica ansiosa com isso, mas é porque não entende como é que funcionam as coisas. Isso é para qualquer mercado. Então, a gente colocou, você tem que entender a parte técnica, você tem que entender de network, você tem que entender de imagem profissional, entender de obra, certo? Dá para fazer projeto sem entender de obra? Até dá, mas você vai ficar com uma lacuna técnica muito grande. Porque assim, ó, qual que é a maior dificuldade? Eu já tenho mais de 200 alunos aí, mais de 100 presencial e mais de 100 no digital. Qual é a maior dificuldade que eu vejo? Para você ser um modelador, para você ser um projetista, você tem que entender como é que se constrói aquilo. Porque se você não entende como é que se constrói, você não consegue ter materialidade mental para poder conceber alguma coisa.
Então, assim, se você não entende que para levantar uma parede dessa, você tem que fazer uma escavação, tem que colocar um baldrame de pedra, argamassada, um baldrame de tijolo dobrado, uma cinta de impermeabilização, a impermeabilização e o levantamento da alvenaria, se você não entender isso, você não entende como é que as dificuldades do projeto, você não entende como é que você faz um orçamento. Eu falo muito lá no escritório. Rapaz, o problema é porque você vai começar a fazer um orçamento para você fazer o quantitativo de uma parede, essa parede aqui, para ela ser executada, existem 5 serviços antes. E as pessoas não entendem isso. Aí o que acontece? Você tem que entender que, se você sabe que você precisa disso para exercer a sua função, lá na faculdade você já tem que estar buscando se organizar para entrar numa obra, para poder trabalhar, para poder ter uma vivência de como é que se constrói as coisas, para poder ser um bom projetista. Isso ajuda muito a mim lá no escritório, porque eu entendo, assim, eu tenho uma base de como é que funciona. Eu já trabalhei em obra, então isso me ajudou muito no processo de desenvolvimento de projetos, certo? E dominar os projetos. Qual que é o problema? As pessoas, elas querem só isso aqui, dominar programa. Aprendi, fiz um curso com o Hélito de Revit. Cadê meu estágio? Cadê meu emprego? Cadê meus projetos? Existe tudo isso aqui por trás. Entender de legislações urbanísticas. Como é que você vai fazer um projeto de uma casa se você não sabe como é que aprova na prefeitura? Você tem que entender de orçamentação para você ter uma base de quanto é que o cliente vai investir naquela obra. Porque aí, às vezes, o cliente tem um orçamento de 300 mil, você não sabe nem para onde é que vai, como é que faz uma casa, e faz um projeto que dá R$500 mil. É só 200 mil a mais do que o orçamento do cliente. Aí frustra a pessoa, o seu projeto atrasa, o seu projeto tem retrabalho, entendeu? E aí é muito ruim. Então, como é que você tem esse sentimento? Tendo uma base de como é que funciona. Quanto que custa a obra? Quanto é que custa um metro quadrado? Quanto tempo leva para construir uma casa? Sem informações, você tem que estar toda hora ali com um sentimento bem aprimorado. Aí as pessoas pensam assim, vou fazer um curso de Revit e agora está dominado. Não, falta só umas 8 coisas aí para trás. Eu vou resolver isso aqui daqui para o mês que vem? Não. É um processo de construção de carreira que leva aí 3, 2 anos. Tudo depende da quantidade de pressão que você coloca na atividade. Eu sempre falo assim, existem um tripé para a carreira profissional ter performance. O que é que faz parte desse tripé? Tempo, energia e conhecimento. Se você quer ter alta performance profissional, se você colocar esse tripé aqui, esses 3 elementos, é impossível. Se você dá tempo para as coisas acontecer, se você coloca muito na verdade, não é conhecimento, não, é estratégia. Tempo, pressão e estratégia. Se você tem esses 3 elementos aqui muito bem definidos, é impossível não dar certo profissionalmente. É impossível. Por quê? Você dá tempo para as coisas acontecer, você bota muita pressão naquilo dali, muita mesmo, e você tem uma estratégia muito bem definida para alcançar o negócio. Então, quando você tem estratégia, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que aprender Revit, eu tenho que aprender de instalações, eu tenho que aprender construtibilidade, eu tenho que entender de obra. Você dá tempo para a coisa acontecer, você coloca pressão, você está lá no seu estágio, você é o melhor no estágio, você está na obra lá, você bota pressão mesmo no negócio. Cara, é impossível. Por mais que você não arrume um emprego que você imagina, você vai ficar tão insuportável de bom que as pessoas vão querer lhe contratar. Não dá, é impossível. Estou falando sério mesmo. É impossível, não dá. Eu sempre me apego a isso. Quando eu estou, às vezes você está ali, quando você está empreendendo, tem muitos altos e baixos. Eu sempre me apego a isso. Cara, eu boto pressão no que eu estou fazendo. Eu sei que as coisas precisam de tempo para acontecer. E eu tenho uma estratégia bem definida, só ficar em paz, que vai acontecer. Mas não é ficar em paz paradão, não. É em paz botando pressão, entendeu? Então, eu me apego muito a isso. E aí as pessoas também não entendem essa questão, certo? Aí, assim, só para finalizar essa parte. Desse tripé, por exemplo, eu quero reduzir o tempo de espera. Exemplo, quanto é que é o tempo normal para a pessoa se destacar profissionalmente? 5 anos. Cara, eu quero reduzir, eu quero em 2 anos estar voando. O que é que eu faço? Aumenta a pressão. É uma equação. Você está na engenharia, vocês sabem. É uma equação. Se eu quero diminuir o tempo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a pressão. Aumenta a pressão no sistema. E melhora a estratégia. O seu tempo vai reduzir.
Cara, eu quero diminuir, eu não quero ir com tanta pressão para poder, porque eu não gosto muito desse negócio assim, numa velocidade muito louca, não. Não quer tanta pressão? Então fica tranquilo, só deixa o tempo vai se prolongar mais para acontecer. Certo? Então, essa equação aí, ela é matadora, não tem para onde correr. Vamos lá, outro tema interessante. Demora menos para fazer um projeto no Revit em relação a BIM, né? Em relação a BIM, em relação a outra tecnologia, demora menos. Por quê? Porque você tem mais tempo de resposta, você tem mais a tomada de decisões mais rápida. O processo de documentação do projeto é muito mais eficiente, tá bom? Como eu estava falando, né? Nós temos aí uma janela de mercado na parte de BIM e de projetos residenciais. Por que, Wellington? No BIM, o que acontece? Existe uma demanda natural do mercado devido ao avanço da tecnologia, ao avanço da demanda das empresas nesse segmento. Então, naturalmente, profissionais que têm um domínio do BIM vão começar a ser mais solicitados, eventualmente. Não tem para onde correr. E por que nos projetos residenciais? Porque existe, pessoal, depois da pandemia, principalmente, uma nova forma de viver, uma nova forma de morar que muitas pessoas estão adotando. Muita gente hoje vende apartamentos, compra um lote e constrói uma casa. Então, se você, assim, eu queria ter uma oportunidade de levar uma turma de pessoas lá no Alphaville para você ver agora, é coisa que você não imagina, é um canteiro de obra lá dentro. E não é assim, casa, não é o cliente que quer pagar mais barato, existe. Mas lá, é como eu estou lhe falando, é os clientes que realmente querem pagar para ter um resultado eficiente. E é um canteiro de obra impressionante, entendeu? É impressionante. Alphaville, Ceará, Fortaleza, Cidade Alfa, Eusébio, qualquer condomínio desse você vai ver, é um canteiro de obra. Eu tenho um projeto ali na Calcaia, num condomínio chamado Ecoparque Bonneville, você vai lá, um canteiro de obra. Você vai lá quase todos os condomínios que têm um bom projeto, que são bem estruturados hoje, em pouco tempo é um sucesso de venda. Não era uma coisa comum há um tempo atrás, essa história. E as pessoas compram e querem construir. Porque o jeito de morar mudou. Insegurança no país. As pessoas querem morar num condomínio fechado para poder ter mais segurança para a família. Entendeu? Também mudou a valorização da casa com a pandemia. E as pessoas passaram mais tempo em casa e perceberam a importância. Ou então passaram muito tempo dentro de um apartamento e não querem mais nunca mais aquilo ali na vida. Aí agora estão fazendo o quê? Vendendo os apartamentos e fazendo casa. Sim. E a casa, com certeza, também Pois é. teve esse Isso. Então, é uma oportunidade de mercado, tem facilitações do governo, incentivos governamentais para financiamento. Então, é um nicho que se transformou nos últimos tempos, tá? Isso aí. E aí, o que acontece? Juntou o útil ao agradável para quem estava preparado. BIM e a parte de projetos residenciais, entendeu? Vou passar. E só volta aí para mim, por favor. E qualquer pessoa consegue aprender Revit BIM, qualquer pessoa. É o que eu estava falando. É impossível não aprender. O que você precisa é ter noções de informática e ter noções de projeto para você poder transmitir aquele seu conhecimento para uma realidade palpável. É isso que você precisa. Mas qualquer pessoa, se você quiser só ser um operador do sistema, você consegue. Basta ter noções de informática, você consegue. É impossível não aprender. Pode falar. Perfeito. Qual a diferença entre Revit e BIM? O Revit é uma metodologia de trabalho. É uma metodologia. O que é o Revit? Vai explicar uma metodologia. O que é o Revit? É um software que usa a metodologia BIM. O Revit é um programa que usa a metodologia BIM. Vamos tentar ver se eu consigo te explicar. Tu percebe que tem diferença de você fazer um projeto numa prancheta e numa ferramenta como o AutoCAD? Tu não usa um método para poder fazer o desenho numa prancheta e outro método para fazer o desenho no CAD? Pronto. São metodologias de trabalho diferentes. O CAD ele tem uma metodologia que ele é uma prancheta digital. Então, você tem que ter o quê? Você tem que aprender a colocar os comandos, line, aperta L, Enter, clica, confirma e puxa. Então, tem uma metodologia para trabalhar usando a ferramenta do AutoCAD. Então, quando você vai trabalhar no Revit, que é uma ferramenta BIM, que usa a metodologia BIM, ela tem lá as informações de parede, ela tem as informações de piso, ela tem as informações energéticas do projeto, tudo isso. Então, é uma metodologia. O que é que faz um programa se tornar BIM? É ele ter
visualização 3D, é ele ter automatização de processos, é ele ter parametrização, entendeu? Quando ele tem a possibilidade de inserir informações nos componentes, aí ele se torna BIM, ele vira um software BIM. Ele é, de fato, um software BIM, entendeu? O Ed só tem o Revit para trabalhar com essa parte de modelagem arquitetônica e etc? Não. Tem o ArchiCAD, que é um ótimo software também. O único que eu consigo... no Revit, eu consigo projetar instalações elétricas, ou instalações? Consigo. Só que lá eu não calculo. Eu tenho que calcular na mão e modelar a coisa. Existem alguns templates que são o quê? Arquivos pré-configurados para uma determinada função, que ele já tem algumas automatizações a nível de cálculo, certo? Mas o Revit é um software que usa a metodologia BIM. É só isso. Deu para entender, mais ou menos? Se tiver ficado claro, tu avisa, que aí a gente explica bem direitinho. Eu ia até corrigir aqui, porque eu tinha falado do AutoCAD, né? Na verdade, eu queria falar do ArchiCAD. Perfeito. Né? Porque aí, e assim, me corrija se eu estiver errada, mas eu ouvi falar que o engenheiro, ele geralmente vai mais para o Revit e o arquiteto, ele vai mais para o ArchiCAD. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Todos dois usam a metodologia BIM, só que o software É mais desenhado para uso do arquiteto e o outro ele é mais desenhado para uso genérico. Então, como o engenheiro ele tem diversas funções na utilização daquele software, geralmente a galera prefere o Revit. Porque o ArchiCAD ele é realmente desenhado e estruturado para quem trabalha com arquitetura. Ele tem tudo que você precisa. O Revit tem. Só que ele é mais generalista. Entendeu? Ele é um software mais geral. Então, por isso que eu consigo trabalhar bem com instalações, por isso que eu consigo... Ele faz quantificação. Faz. Mas tudo depende de como você vai modelar a edificação. Quanto mais sofisticado for a modelagem, melhor vai ser os quantitativos. Entendeu? Então, é nessa pegada. Diga. O ArchiCAD seria o AutoCAD 3D? Não. O ArchiCAD é só uma coincidência de nome. Mas não é. O Revit, ele é da empresa Autodesk, que é dona do AutoCAD. Entendeu? Existe uma empresa chamada Autodesk, de desenvolvimento de software, de engenharia e de arquitetura. Ela hoje é proprietária do AutoCAD e ela também é proprietária do Revit. Então, esse nome ArchiCAD, ele só aparece, mas é só uma coincidência mesmo. Existe o AutoCAD 3D, né? Existe, mas ele não é BIM. Por quê? Ele não tem parametrização, ele não tem cortes interativos, ele não tem informação no modelo. Isso que você falou é ótimo. Ele tem visualização 3D, mas ele é BIM? Não. Porque ele não tem outros pré-requisitos básicos para ser BIM. O SketchUp, você tem corte interativo, você tem corte, você tem vista, você tem fachada, você tem tudo. Mas ele é BIM? Não. Porque ele não é paramétrico e ele também não tem informação no modelo. Mata, ele não é BIM. Entendeu? Então, para ser BIM, ele tem que preencher uma série de requisitos para realmente ser que é um software BIM. Outra coisa, existe software especializado em BIM de instalações? Existe. Eu até uso ele, o AutoQI, o QI Builder. Ele é especializado em projetos de instalações. E aí existe um outro software dele só para a parte de estrutura, que é o Weberic. Então tem uma gama muito grande aí de software de empresas que trabalham com esse segmento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de projeto, para vocês terem uma noção aí de como é que a gente trabalha. Isso aqui, como eu estava falando, foi um dos primeiros projetos que a gente fez a nível de modelagem 3D e maquete virtual. Isso aqui é um empreendimento, isso aqui é a maquete e aqui é a execução. Passa para mim. Aqui é a fachada do empreendimento também, maquete e o 3D, e a realidade, né? A execução. Pode apagar lá para mim a luz, por favor? Só para a gente ver aqui. Isso aqui é uma casa, tem ali casa de praia, mas está errado. Isso aqui é uma casa, lá no Maracanaú, que a gente está fazendo. Todo o desenvolvimento do projeto arquitetônico foi feito por mim, pela gente lá na empresa. Tudo isso aqui foi feito, projetado no Revit e renderizado numa ferramenta chamada Lumion. Só para você ter uma ideia. Hoje no mercado, tem empresas, por exemplo, lá no escritório, se eu conseguisse ter acesso a uma pessoa que fosse especialista em desenvolvimento de fachada, só fachada, tem escritório que só trabalha com isso. Pra você ver como é específico, né? A pessoa
tem domínio das ferramentas e sabe fazer projeto de fachada. Tem lugar para essa pessoa no mercado. Só que você tem que saber onde é que você vai, né? Onde é o nicho, onde é as coisas, para você entrar. Então, aqui é uma modelagem. Aí, tudo isso aqui é renderizado no Lume. A renderização é uma fotorrealidade daquela modelagem 3D, que ela é bem mais crua do que isso aí, certo? Passa para mim. Isso aqui é um projeto de instalações de uma casa. Ó. Isso aqui é uma planta. Eu deixei assim para você ver como é a interface do software também. Aí, isso aqui é a documentação da planta, certo? Aí tem aqui o detalhe da caixa d'água, tem aqui o detalhe em 3D, tem o outro corte do outro lado. Isso aqui é um 3D que a gente coloca também na planta para poder melhorar, para poder especificar, para você entender melhor como é que funciona, certo? Tem todos os detalhezinhos aí de saída, de entrada, para se executar a obra, tá bom? Aqui também é outro projeto de instalações, aqui é a parte hidráulica de água fria, certo? Tem todo, desde a saída lá do alimentador até a chegada na caixa d'água, piscina, e como eu falei para vocês aqui, um prédio de piscina no Revit. Só que tudo isso aqui é dimensionamento na mão. O software não me facilita dimensionamento. Já existem outras ferramentas que ele faz o dimensionamento, como o K-Builder, como eu falei. Tá? Então, tem todos os elementos 3D, bem bonitinho, para você poder trabalhar. Isso aqui também é uma modelagem 3D de uma edificação de uma casa, um sobrado de alto padrão, construído lá na Caucaia, que eu estava falando, certo? Você vê como eu posso cortar, né, fazer detalhes aqui interativos para poder mostrar algumas coisas, facilitação na minha execução, e melhora muito aí o domínio do projeto na obra e facilita a tomada de decisões lá na hora da execução, certo? Até mesmo vamos dizer assim, a precaução nesse projeto. Só para você ter uma ideia, quando a gente foi fazer a compatibilização, aqui tem um banheiro. E esse banheiro, na lateral da casa... Não está aqui não. Na lateral aqui da casa, ó, tem uma viga que passa aqui. Quando eu fui fazer a compatibilização com o meu calculista, foi o que aconteceu. Num ponto bem específico, que não deveria ter um rasgo na viga, tinha uma tubulação passando. E aí a gente foi fazer vários estudos e análises, conseguimos diminuir a viga e conseguir passar a tubulação por baixo da viga. Só que, em contrapartida, eu tive que reduzir aqui, ó, o nível do meu forro. Você vê que tem uma diferença de altura aqui. Eu tive que praticamente igualar esse. E essa viga aqui ia precisar ser aumentada. Então, ela aumentou aqui para poder fazer um arremate do forro. Você imagina esse problema aqui na obra. Eu não quero nem imaginar. E aí foi executado, foi feito, a gente resolveu já no escritório e mandou. Já teve tanto probleminha, pessoal, que você não tem nem ideia. Teve um problema uma vez, que foi aqui. Ó. Eu avisei para o cliente antes de começar a obra. A gente foi fazer o calculista projetou aqui o pilar desse lado e projetou o pilar do outro. Por causa do momento de inércia do pilar, ele não conseguia ficar fino. Aí teve que engrossar, porque ele só tinha um ponto de amarração, que era na lateral. Então, ele precisava ficar mais grosso do que o acabamento final da parede. Aí, lá no começo da obra, eu disse para ele, ó, você vai ter esse problema aqui, a gente já tentou resolver isso aqui, mas você já vai logo maturando essa questão da sua expectativa, porque vai ficar incidente. Minha recomendação, com a sua design de interior, já tente resolver isso aí com outra forma, com um revestimento 3D, alguma coisa que esconda isso daí, porque vai acontecer. Então, o cliente já está ciente. Ué, mas não tem como... Não, já fiz tudo. Se você quiser, eu posso rodar de novo, mas só para você testar, só para você ver. Eu já fiz tudo que tinha para fazer aí. Aí já resolvemos essa questão, tá? Aí só o zoom, né, para vocês entenderem melhor. Pode passar. Outra parte aí, passar também. Isso aqui é uma casa de praia, também isso aqui foi um dos meus projetos quando a gente estava começando, certo? Casa de praia aqui e a execução, bem fiel aí com a execução. Isso aqui é uma vista de fachada do Revit, simples, prática, bonita, o desenho fica bacana, a planta fica boa de se trabalhar, enfim, fica bem legal. Pode passar. A outra parte de trás, ó, porque está muito clarinho, mas vocês for verem aqui ó, tem veja essas linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa da execução. É bonito, né? É muito bonito. Você vê a similaridade do que está executado com o que foi projetado. Vai passar. Aqui também a entrada. Vou passar também. Isso aqui é um negócio chamado estudo solar. O Revit ele dá a possibilidade de você fazer o georreferenciamento do seu projeto, colocar um negócio chamado norte do projeto,
porque não sei se vocês têm conhecimento, mas o sol ele nasce a leste e põe a oeste. No projeto arquitetônico, isso aqui é fundamental para a tomada de decisões da concepção da casa. Vem entrada de sol, insolação e ventilação. Isso aí é fundamental. Para mim, é o ponto de partida do projeto residencial, do bom projeto residencial, é saber a insolação do local e a ventilação. Em cima disso, você toma as decisões, né? E aí, eu sabendo que o vento vinha nessa direção aqui, ó, e que o sol nasce desse lado e põe aqui, aí eu fiz todo o arranjo da minha casa. Eu coloquei os quartos desse lado, as janelas são abertas para cá, esse mureta que tem aqui. Volta para mim, por favor, só uma imagem. Ó, se você for ver, as portas, as janelas dos quartos são aqui, a janela da sala de estar é aqui para o vento entrar, a TV fica nessa parede aqui. Volta para mim. Mais um. A TV fica aqui no meio, ó, do lado de dentro da sala de estar. Então, a pessoa que for ficar no sofá, deixar aberto aqui, o vento vem e passa aqui na pessoa. Tem todas essas histórias aí de projeto que você tem que ter uma boa base. Passa para mim, por favor. E aqui é os fundos da casa. O que tem nos fundos da casa? Tem a área de serviço e a cozinha, que é a parte onde vai pegar o sol da tarde. Pronto. Você sabendo disso aí, você consegue facilitar o projeto. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei fazer as coisas, não sei, eu tenho medo. Boa parte do medo e da insegurança na parte de executar qualquer coisa em relação profissionalmente é porque você não tem conhecimento. Se você não tem segurança do que você está fazendo, realmente vai dar medo. Quando você sabe os fundamentos, as coisas ficam mais simples. Aí, para maturar os fundamentos, também leva um pouquinho de tempo. Passa para mim, amigo. Pode passar. Mais um. Pode passar também. Ganhar tempo aqui. Isso aqui foi um empreendimento lá na Caucaia também, de casas duplex. Cada lugar desse, cada bichinho dessa aqui é uma casa duplex, né? Aqui ficam as escadas no meio. Passei para mim. Ó. Isso aqui era uma maquete bem crua, só para poder fazer a apresentação do layout para aprovação do cliente. Como eu falei para vocês também, o estudo solar do empreendimento, para saber quais são as casas que vão ser mais confortáveis, as menos confortáveis. O cliente que tem uma noção disso aqui, ele compra bem a casa, entendeu? Tipo assim, ó, o cara que comprar essas casas aqui, ó, ele vai ser menos favorecido do que o que eu comprar essas desse lado aqui. Entendeu? Porque o sol nasce aqui desse lado e põe aqui, ó. Assim como quem comprar mais aqui vai ser menos beneficiado do que comprar aqui, em relação a sol. Assim. Tem como tu apertar aí só para ligar o vídeo? Isso aqui, pessoal, é o projeto de instalações desse condomínio. Foi todo projetado. Você vê, olha que coisa louca. Ó. Um projeto de instalações em BIM. Essa modelagem, essa cara, é a do K-Builder, certo? Então, você vê as instalações individualizadas de água fria, aqui as fossas e sumidouros, que teve que dividir em dois, tá? Sistema de filtro, fossa, sumidouro. Toda a parte de instalações elétricas é o que você vê de amarelo, tá? Esse roxo é o que é o esgoto. Então, olha que louco, com um grupinho de casinha, você fazer um projeto, uma modelagem em 3D, em BIM, isso é uma coisa bem interessante. Ó, o que está em marrom aí, ó, é a parte de água fria, certo? Que está dentro, não é a parte de alimentação, é a parte de dentro da casa. Ó, é muito interessante, cara, é muito interessante, melhora muito a tomada de decisões, facilita você mostrar para o investidor, certo? É muito bom. Além disso, depois de toda essa modelagem, eu ainda consigo ter o quantitativo, mostrar quantas peças, quanto que o cara vai consumir de eletroduto, de fio, de tubo, de tudo. Você consegue, beleza? É muito, muito bacana. Passa para mim aí. Isso aqui é um condomínio de apartamentos lá na Pacatuba. Essa obra foi até finalizada, acabei não conseguindo colocar uma foto atualizada, mas pode passar aí. Ó, durante a execução, ali era a modelagem e o projeto feito no Revit. Aqui já é a execução, passa aí. Aqui é a parte de instalações do empreendimento, certo? Tudo que você vê de azul é água fria, o alimentador, tudo isso. No final das contas, isso aqui foi até remanejado. Ó. A parte de água fria foi jogada para lá. Isso aqui é o sistema de filtro fossa-sumidouro, caixas d'água, descida, esgoto, tudo bem bacana aí. Vou passar. Ó, aqui é a nossa fossa séptica, tanque séptico, na verdade. Pode passar. Mais imagens. Ó, as descidas aí, a tubulação de água. Ó, volta aí.
descida, os alimentadores. E a outra, isso aqui é uma coisa que sempre você vai ter que lidar em obra. O pessoal vai mudar as coisas em obra, é impressionante. Você projeta de um jeito, se não tiver lá um controle rigoroso, o pessoal faz de jeito que é mais fácil. Pode passar. Ó. E aqui eu fiz descendo. Ó. E lá eles fizeram numa linha só. Mas, enfim. É funcional, mas é porque o pessoal muda mesmo. Pode passar. Aí, mais uma vez, um videozinho, né, do projeto. Uma dúvida. Diga. A execução, você normalmente assume ou você só fica mais na parte de projeto? Cara, depende muito, certo? Um empreendimento como esse, ele demanda que... É porque, assim, eu não executo obra. Não porque eu não quero, mas é porque é muito mais interessante para mim projetar. Mas, se chegar um investidor que quer construir um empreendimento ou uma casa dessa, a empresa faz, porque eu tenho braços de obra. Aí eu vou lá fazer um gerenciamento geral, beleza, mas eu não estou dentro de obra. Você subcontrata? Não, eu tenho um parceiro dentro do escritório, entendeu? Eu tenho um parceiro dentro do escritório que é um braço de obra, que a gente tem outra marca só para execução, entendeu? E ele executa e eu fico lá na retaguarda, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade de mercado que acaba aparecendo, né? Tipo, eu faço algumas reformas e execuções pequenas, porque o cliente quer que eu esteja lá fazendo. Não, já gostei do projeto, já confia, aí pronto. Aí você acaba... Você não tem como dizer não. Aí eu fiz. A gente pegou e fez uma outra marca só para isso, para ter alguém para executar. Entendeu? Pronto, pessoal. Só uma dica que eu queria dar, se a gente tivesse com mais de tudo isso aqui, seria o final, né? Paguem o preço do agora, para que as coisas fiquem mais fáceis daqui a pouco. Muita gente fica empurrando a carreira, e aí, às vezes, as coisas não estão acontecendo, nem acontecem, não entende o porquê, não entendem para onde vai, não sabem para onde vão, e ficam batendo cabeça, e, enfim, não tomam providência daquilo que precisa ser feito. Sabe? Uma coisa que sempre me ajudou foi isso, eu entendia que era muito clarificado na minha cabeça, ainda é hoje, o que é que eu preciso fazer para eu alcançar o que eu quero agora. Eu tenho que fazer isso? Vou fazer. Exemplo, eu falo isso com tranquilidade, certo? Eu sempre gostei, porque uma das coisas que me fez entrar também nesse mercado é porque eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia computacional, em qualquer coisa. Por isso que eu me dava bem nessa parte de design gráfico, eu fazia umas coisas legais, então eu tinha muita facilidade com isso, eu gostava de fazer isso. E aí antes, como eu não tinha, enfim, estudante e tudo, aquela coisa, você não tem muito o que fazer no final de semana, né? Como eu gostava muito de computador, eu ficava fazendo projeto. Eu pegava projeto fictício. Pegava uns projetos da internet, aí eu ficava imaginando, rapaz, vou fazer aqui uma casa como se fosse... Por quê? Qual era o meu pensamento? Rapaz, como eu estou precisando de estágio, como eu estou querendo estagiar, o que é que eu preciso? Eu preciso dominar o AutoCAD e o Excel. Como eu não estava estagiando, eu já me preparava antes, porque eu pensava assim, ó, rapaz, se na hora que alguém me ligar aqui, e eu chegar na entrevista e a pessoa disser, rapaz, você sabe mexer em AutoCAD? Eu vou dizer, eu sei. Mostra aqui para mim ver. Então, isso aí eu posso controlar. Isso daí eu posso controlar. Então, eu vou eliminar já essa possibilidade de eu não falhar na hora. Então, na época que eu estava atrás de estágio, o que bombava muito era o CAD e o Excel. Aí eu disse, duas coisas que eu não pode ficar para trás. Então, eu ficava dominando isso, eu pegava projeto fictício, eu pensava assim, ó, cara, eu vou fazer aqui um projeto para uma família de 3 pessoas, querem 3 quartos, uma suíte, e ficava fazendo. Aí eu fazia no CAD, depois eu aprendi o SketchUp, na época não era tão bombado o Revit. E eu também nem tinha computador para trabalhar com Revit. E aí fui aprender uma coisa, fui aprendendo outra. Só que como eu mexia muito com o AutoCAD, e eu sabia como era difícil fazer corte, fazer vista, fazer tudo, aí eu passei na engenharia, ganhei um computador. Aí eu disse, cara, agora eu vou fazer um curso de Revit. Fiz o curso de Revit. Quando eu fiz o curso de Revit, cara, quando eu puxei um corte, cliquei com o botão direito, ir para a vista e vi o corte feito, eu disse, pronto. Aí eu vou enlouquecer com isso aqui. Eu vou enlouquecer. Rapaz, eu zerei o software. Wellington, quer dizer que tu é o bichãozão no Revit? Não. Tem muita gente que sabe Revit muito mais do que eu. Tem funcionalidades que eu nem sei que existe. Só que foi o que eu fiz? Eu entendi. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber muito de uma coisa específica na qual as pessoas estão precisando. Morreu. Então, você sabe muito, por exemplo, tem muita gente muito melhor do que eu em Revit. Só que eu não estou jogando o jogo do Revit. Eu estou jogando o jogo dos projetos residenciais. E aí eu uso o quê? O Revit e o BIM
para me ajudar nesse procedimento. Ponto final. Então, eu faço o que a turma do AutoCAD demora muito tempo a fazer, eu consigo dar uma proposta arquitetônica ou de solução de instalações muito mais rápido, muito mais simples, com uma visualização 3D. Eu chamo um cliente para reunião no escritório, eu mostro essas imagens aqui, não tem como, entendeu? Assim, eu sempre falo, rapaz, se você não quer fechar comigo, não vá lá no meu escritório, porque eu vou mostrar como é que a gente trabalha, da forma como a gente trabalha, vou conversar com as pessoas, e não tem como. A proposta é boa, o preço é bom, competitivo, não é mais barato, mas a gente fecha, porque é algo que encanta a pessoa que vai contratar, dá segurança, dá tranquilidade. Os caras sabem fazer, realmente. Eu estou vendo aqui, é uma coisa de engenharia, que tem muito cálculo por trás, mas eu estou vendo, está materializado aqui, está passando na minha frente. Ó. Eu mostro para ele, meu amigo, essa viga vai passar aqui, dá problema. Então, eu conecto o meu cliente com a ponta da lança da engenharia, que é lá na obra dele, porque todo final de tarde ele vai lá ver a execução da casa dele. E ele vai lembrar que eu disse para ele, essa viga aqui vai ficar maior, vai ficar menor por causa disso, vai passar esse tubo aqui. Quando ele me liga, às vezes estressa, rapaz, não sei o que, não sei o que. Calma, meu amigo, vou lhe mostrar aqui, está aqui o 3D, aqui a sua coisa vai cair, fique tranquilo que vai dar certo. Porque às vezes é muito difícil para a pessoa que é contador, que é advogado, entender que vai passar um tubo, que vai furar uma viga, que aquele é um procedimento comum, mas tem que ser previsto. É uma pessoa muito complicada. Aí você materializa aquilo dali, traz para próximo do cliente. Cara, é algo muito coisa. Só que é como eu estou falando. Não é só Revit, aquela história que eu falei. Existem mais coisas por trás. A parte de legislações, a parte de oratório, a parte de comunicação. Não faz isso aqui. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu entendi que o que eu preciso fazer para poder vender mais? Não, na verdade era assim. Antes eu não conseguia fechar projeto. Cara, o que eu preciso para resolver isso? Eu tenho que aprender a vender. Aí eu fui atrás de aprender a vender. Aí depois eu entendi que sem venda não existe empresa. Não existe empresa sem venda. E aí eu disse, cara, então, se eu quiser prosperar o escritório, eu tenho que vender mais, melhor. Melhor que eu falo, com um valor agregado maior. O que é que eu faço para agregar o valor do meu escritório? A apresentação, o nível de... O escritório físico ajuda muito. Então, foi atrás de fazer esse checklist. A maioria dos estudantes fazem o quê? Eles não têm gestão de carreira. Eles não sabem nem o que é isso. Aí ele não entende que, cara, eu quero ser gestor de obra. O que é que eu tenho que fazer? Isso, trabalhar em obra, conhecer as pessoas certas, me envolver nos ciclos certos, fazer uma construção de imagem profissional. Tem um rapaz trabalhando no escritório que eu só contratei ele porque eu via tanto ele sendo tão esforçado que eu disse, cara, no dia que eu precisar de uma pessoa tem que ser esse cara aqui, porque é insuportável o menino desse aqui que é bom, esforçado, o cara se dedica e tudo. No dia que eu precisei, cara, vai lá no escritório, segunda-feira vamos começar a trabalhar junto. Foi lá e fez. Por quê? Porque ele entendeu esse de construir uma imagem profissional. Hoje as pessoas usam, só para a gente finalizar, usam redes sociais para uso pessoal extremo. E aí elas não entendem como uma rede social pode ser importante para a construção da sua imagem profissional. Aí lá a pessoa está na praia toda hora, não sei o quê, só posta foto na praia, tudo bem, show. Mas ali a pessoa não entende, principalmente o pessoal da engenharia, é impressionante. Eles não entendem que os amigos dele que fazem nutrição hoje, daqui a pouco vão precisar de um consultório, os amigos que são advogados, daqui a pouco vão precisar de um escritório, os amigos que fizeram medicina, daqui a pouco vão precisar, daqui a pouco essa turma vai casar, vai construir casa. E eu já estou o quê? Maturando essa coisa na cabeça de toda a minha rede de contatos, para que quando eles precisem de um serviço, qual a primeira pessoa que eles vão lembrar? O Hélio, da Modernize. Então, isso aí é um negócio que você tem que entender sobre o mundo atual, sobre empreender no mundo atual, é construção de imagem profissional nas mídias sociais, que as pessoas não entendem isso, é impressionante. E aí você vai construindo que, no médio e no longo prazo, as coisas vão acontecer. Então, galera, obrigado, viu? Era basicamente isso.